Então, Daniel, aqui em São Bento, na verdade, nós temos uma história bem bonita com práticas integrativas. Desde 2008, desde 2010, nós temos dois ambulatórios que foram os ambulatórios, os primeiros que tiveram aqui no município. Nós temos uma profissional de homeopatia, uma médica homeopata, que atua aqui no SUS desde 2008, 2010, e temos uma enfermeira, a doutora Temes, e nós temos uma enfermeira que ainda está atuando, que é a enfermeira Rita de Cássia, que também começou com acupuntura. Então, aqui em São Bento começou a acupuntura e homeopatia. Porém, eu acho que nem elas, assim, se viam como profissionais de práticas, acho que não tinha ainda esse nome fortalecido, né? As duas atendiam no posto central, e por encaminhamento, né, de colegas, então a pessoa tinha que passar por uma consulta e depois era atendida com homeopatia e com acupuntura. Aí eu vejo que 2017, realmente com a vinda da fitoterapia e com a formação de outras profissionais, também enfermeiras em auriculoterapia, como nós temos aqui a enfermeira Camila, a enfermeira Érica, temos uma fisioterapeuta Kelly, que também começou a atuar com práticas integrativas no CAPS. Isso veio, a gente foi formando uma identidade, né? Eu posso dizer que a fitoterapia foi a Farmácia Viva, né, esse nosso programa, foi o carro-chefe para formar essa identidade, né? A gente se entender como equipe, diz, opa, peraí, tem uma pessoa, né? Eu entrei como coordenação também, então o município disponibilizou um cargo de coordenação para fazer toda essa articulação, então eu comecei a fazer a articulação com as colegas e trilhar esse caminho que chegou até o Centro de Práticas Integrativas. Eu acho bem interessante, Daniel, que assim, não, as pessoas vêm aqui, os municípios vêm aqui e me pedem um projeto. Ai, você não tem um projeto de implantação? Na verdade, foi muito empírico o que aconteceu aqui, né? A gente tinha, eu sempre conto essa história, né? Eu tinha uma estufa onde eu atendia, e eu perdi 90% dessa estufa numa geada. Aqui no meu município, a gente tem uma amplitude térmica assim, de -2 a 35. E no inverno, perto do inverno, tipo abril, assim, eu não estava preocupada com a chegada da geada, veio uma geada num final de semana que a gente não tinha fechado a estufa e eu perdi 90% da produção, né? E eu cheguei para a minha coordenadora da atenção básica, enfermeira Suziele, que até hoje trabalha comigo, e disse, Suzy, eu preciso desidratar a planta, porque eu perdi, eu não tenho mais como cuidar dos pacientes, porque eu perdi, eu trabalhava com a planta in natura, eu fazia o atendimento, fazia a prescrição e dava a planta para a pessoa se tratar em casa, né? E eu disse para ela, eu preciso ter a planta o ano inteiro, eu preciso desidratar. Então, nós fomos num local, esse local era uma casa, que foi uma unidade de saúde, estava sendo um lugar de depósito, né? Um depósito, tudo, né? Daquele jeito, entulhos de saúde. E ela chegou lá e disse, o que você acha desse lugar aqui? Eu falei para ela, não, perfeito, dá para a gente fazer onde desidratar as plantas. Nessa época eu já tinha uma desidratadora artesanal, um modelo dela, já tinha ela construída, só que o local era muito grande, porque tinha consultórios, né, salas que poderiam ser consultórios. E eu olhei para ela e disse, Suzy, vamos fazer um centro de práticas aqui. Então, tem a ervanaria na parte de trás, nós chamamos a Vigilância Sanitária Municipal, elas fizeram toda a vistoria, disseram o que tinha que ter, como que tinha que ser o piso, como que tinha que ser, né, conforme as normas do que nós iríamos fazer lá, que era desidratar plantas. E a parte da frente ficou com 3 consultórios, uma recepção. Eu disse, olha, eu vou atender com fitoterapia aqui, então. Porque eu ficava itinerante, né? Ou era em horta, ou ia naquela unidade de saúde. Não, vou concentrar aqui. E o nosso gestor topou. Só, vocês têm bala na agulha para... Eu disse, não, nós temos, pode deixar.
E começou, então, a trabalhar eu e mais duas colegas que dividem o horário. Aqui em São Bento a gente faz assim, profissional trabalhando apenas com práticas, nós somos em 5. Porém, o que fazem as outras profissionais que têm a formação também? Elas trabalham um determinado tempo nas suas atribuições de concurso, junto atendem prática integrativa e algumas fazem hora no Sempix, né? Então, elas doam lá 4, 5 horas por semana para atender só com prática integrativa, principalmente essas que a gente sabe que precisa ser exclusiva como reiki, né? Meditação, tem Sim, enfermeira que sim. faz arte terapia, fisioterapeuta que faz oficina de meditação. Então, assim, a gente inaugurou o Sempix, né, que é uma unidade de saúde onde só se atende com prática integrativa. Tem uma fala interessante também, Daniel, que é importante dizer, que você ter um centro de prática integrativa no município não quer dizer que você coíba a capilaridade que as PICs têm que ter nas outras unidades de saúde, Exatamente. porque o que acontece? Um território grande, né? Nosso município, ele tem 89 mil habitantes, mas são 21 unidades de saúde. Uhum. Então, não vão ser todas as unidades que vão ter práticas integrativas, porque a gente tem essa questão da identificação do profissional. A gente gostaria que todos se identificassem, né? Mas a gente sabe que tem profissionais que têm outras formas de pensar, outras formas de cuidar, e vai ter unidade de saúde que não vai ter prática. Então, os centros de referência, eles vêm justamente para a gente conseguir dar conta desses locais e da população que não tem território, né? Que não tem acesso. Porque o SUS ele é territorial, né? Sim, sim. Aquela pessoa vai ser unidade, vai ser atendida naquele território, naquela unidade dela. E não há uma comunicação entre unidades. Não, eu não tenho esse serviço aqui, mas você pode ir lá. Não é assim que funciona, né? Então, quando você tem um centro de referência, você consegue atender aqueles que Claro. ficam desassistidos. Então, com esse intuito, a gente começou a, né, implementar o centro de Pix e lutar por ele. Então, em 2019, nós fizemos o 1. Então, no Sempix 1, nós temos esses atendimentos com prática integrativa e a ervanaria, ou farmácia viva. E até interessante, porque nós começamos com o encaminhamento, né? Então, o paciente chegava lá encaminhado das unidades de saúde. O que começou a acontecer, Daniel? Quando a gente ia fazer o agendamento para o paciente, daquele encaminhamento, às vezes a pessoa não sabia do que se tratava, não Hum, sabia o que que era, ou acontecia o mais comum de acontecer. A pessoa quer o atendimento em Pix, mas não consegue o encaminhamento da unidade de saúde. Por N questões, né? Não vamos levantar agora. Mas assim, N compreensão do cidadão que atendeu de, não, eu quero um atendimento em reiki. Não, mas para que você quer atendimento em reiki? uhum. Né? Existe pessoas que pensam assim. Então, depois de um ano, o que nós pensamos? Bom, vamos resolver essa questão, porque estava complicando a questão da fila, estava ficando grande, a gente não estava conseguindo cumprir os agendamentos justamente por essas questões. A pessoa quer, mas o profissional não encaminha. O profissional encaminha, mas a pessoa não sabe do que se trata. Então, nós abrimos prática integrativa à população por livre demanda. Então, aqui em São Bento do Sul, a pessoa pode escolher se ela quer ser atendida com prática integrativa ou não. Ela vai entrar em contato com o Sempix por WhatsApp, o nome dela. O único requisito que a gente tem, que a gente precisa, é que ela tenha cadastro no SUS. Então, ela vai lá, eu quero um atendimento em fitoterapia. Ela vai lá, vai colocar o nome dela para atendimento em fitoterapia. Eu quero atendimento em reiki. Eu quero. Os únicos que ainda têm encaminhamento é a acupuntura e homeopatia, devido ao tempo, né, que elas estão, que essas duas práticas precisam de encaminhamento. A gente resolveu um problema tremendo, né? Primeiro que a gente transformou Pix em política pública mesmo, né? Porta aberta é porta aberta. Então, isso foi maravilhoso para a gente.
E segundo, que a gente disponibilizou à população a possibilidade dele escolher o que ele quer antes de chegar, digamos assim, num tratamento medicamentoso. E Uhum. aí, Daniel, vem um ponto muito importante, que é a formação desse profissional que recebe essa livre demanda. Então, você tem que entender, como um profissional de saúde, como um profissional da rede, até que ponto você tem perna para atender aquele paciente só com prática integrativa, Sim, né? sim. E saber usar a rede para saber, ah, não, isso aqui é um caso de CAPS, eu preciso encaminhar esse paciente para o CAPS. Não, essa situação aqui, por exemplo, vem a pessoa com uma fratura. Você vai atender com prática integrativa? Não, você precisa encaminhar essa pessoa para a unidade de saúde, né? Uhum. Você precisa dar os encaminhamentos e usar a rede, e por isso também, né, Daniel, a importância dessa formação que a gente estava conversando antes, que esse Sim. profissional que está dentro, inserido na rede, ele tem que ter um conhecimento diferenciado para saber até que ponto você vai usar a prática integrativa, que a prática integrativa ela é sim complementar, como o nome diz, ela vai complementar o tratamento, mas que também ela pode ser utilizada como uma opção terapêutica alternativa ao tratamento convencional. Pode ser, só que o profissional tem que ter uma formação e um cuidado muito é, Sensível. isso, para você fazer os devidos encaminhamentos daquela Uhum. pessoa, né, que chegou até você. Então aí Posso, nós, posso só claro, trazer você uma? traz porque eu falo. Eu acho que você tocou em dois pontos assim fundamentais, né? O SUS, né, é rede, né? Inclusive, quando muitos teóricos, né, do SUS vão falar, né, da saúde coletiva, da saúde pública, vai falar de integralidade, muitas vezes eles vão falar do acesso que a pessoa tem nos vários pontos da rede para atender a sua necessidade, né? Poucos teóricos vão falar da integralidade do sujeito, como esses vários níveis, né, que você vai olhar o sujeito, né, na sua complexidade individual ali, né, individual, mas dentro da coletividade, né, prestar atenção o que o ambiente tem a ver com a saúde daquela pessoa, né, o trabalho, tudo isso para a gente de práticas integrativas a gente entende como integralidade. Para muitos é essa circulação dentro da rede, né? A gente usa, na verdade, os dois termos, né? Quem conhece. Então, um profissional que chega, né, para atender em qualquer lugar, seja um de práticas integrativas ou um profissional convencional, é fundamental que ele tenha esse conhecimento da rede, né? Para não atender aquele indivíduo de uma forma isolada. Né, e achar que vai dar conta de toda a complexidade daquela pessoa. Né? Então, isso é fundamental. Isso é um dos pontos mais importantes por que a pessoa tem que ter uma formação também no campo da biomedicina, né, que a gente chama assim, né, do conhecimento, né, da medicina convencional ou da saúde convencional, né, então dessa racionalidade biomédica que a Madel, né, traz esse termo mais correto, né. Então, assim, por quê? Se não, digamos assim, eu sou um reikiano, eu vou lá no serviço, né? Eu vou aplicar só reiki naquela pessoa. Tem um conjunto de. Isso é importante? É. Eu posso fazer? Posso. Mas dentro desse serviço, ou o profissional ou o serviço, ele tem que ter profissionais que façam esse encaminhamento, essa distribuição das pessoas na rede, né? Porque senão eu vou estar isolando ele dentro, né, de um serviço e ele não vai estar né, tendo esse cuidado, né, na rede como um todo. A outra questão, você falou dessa questão do termo alternativo, né? A gente tem evitado colocar o termo alternativo porque parece que eu deixo de usar uma coisa, né? E no nosso entendimento do termo integrativo, a gente está colocando todas as opções como uma opção.
Eu não necessariamente tenho que usar o remédio como uma opção naquele paciente, mas eu tenho isso disponível e eu tenho esse olhar disponível. Então, o olhar da biomedicina, né, que é a base do nosso sistema único de saúde, é a base, né, do nosso o sistema de saúde, querendo ou não, né, ele sempre está ali. Eu não estou colocando ele à parte. Né? Por isso que a gente não tem utilizado esse termo alternativo. Então, por exemplo, as pessoas chegou com a dor, né, corporal no serviço. Eu, né, digo, ó, né, fez uma avaliação, viu que é uma coisa, né, às vezes tem a ver com a emoção que a pessoa passou, uma raiva, alguma coisa no trabalho, né? Então vamos fazer aqui uma auriculoterapia, né? Então eu estou fazendo a auriculoterapia, ele não precisou tomar uma medicação, um anti-inflamatório, um analgésico, né? E ele resolveu com a auriculoterapia. Mas eu E não estou chamando ali de alternativo porque ele tinha essa opção, né? E esse olhar, né? eu acho também que o termo alternativo ficou um pouco pejorativo, né? Inclusive por essas questões. Mas ali, no contexto que eu quis dizer, é justamente isso, né? Da pessoa poder escolher, né? Ter essa Claro, alternativa. Não sim, que ele entrando como é alternativo ou é integrativo, sempre será integrativo, né? Sempre será integrativo nesse nosso viés, né? De sim, 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 integrativo como todo também, né? Inserido dentro de um esquema de cuidado e com o olhar do todo. Mas o alternativo ali que eu quis dizer é realmente ter a opção sim, sim, né, de ter esse atendimento e não ela poder escolher, né? claro. Não, antes de chegar a tomar uma medicação, eu quero experimentar uma planta medicinal, eu quero experimentar a auriculoterapia, eu quero Que isso é alternativas de cuidado, né? a definição do plano terapêutico da pessoa, né? E isso é importante. A pessoa ser ativa na construção do seu plano terapêutico. Né? Não é o profissional de saúde que sabe de tudo e vai lá e diz assim: seu plano terapêutico é esse. Se a pessoa não É, constrói junto, ele não vai aderir ao tratamento. Né? perfeito. Tanto que aqui o nosso atendimento a gente chama de consulta em Pix, que é onde a escuta, né, detalhada do profissional, a escutativa do profissional vai escutar, né, vai contemplar todo o processo daquela pessoa e juntos, né, dentro das suas crenças, credos, daquilo que ele acredita que pode ser bom para ele, nós vamos montar um esquema de cuidado. Então, a pessoa chega com determinada queixa, que são várias, né? Normalmente são poliqueixas, a gente vai discutir, eu vou apresentar para ele o que eu tenho de ferramenta, e dentro daquilo que nós apresentamos, ele vai dizer: não, isso ok, isso não ok, eu não posso impor a essa pessoa uma forma de cuidado que ele não Exatamente. acredita. É como o reiki, né, Daniel? A gente recebe usuários para fazer atendimento em reiki que têm diferentes crenças, né? Tem pessoas que acham que reiki é religião, tem religiões que condenam a prática do reiki. Uhum. Nós sabemos que não é uma prática religiosa, né? É uma prática energética. Então a gente tem que sentar com esse cidadão que procura o serviço e explicar o que é o reiki, o que vai acontecer com ele durante uma sessão de reiki e dar a opção para ele, a alternativa para ele. Não, isso não serve para mim, eu não quero isso, ou né? Não é aquela coisa impositiva, né? Que não, você Claro, claro. vai, você vai ter que se, né? Você vai utilizar isso, você vai ir com a auriculoterapia para casa, não pode ser assim, né? Tanto o paciente quanto o terapeuta, eles fazem parte de um conjunto dentro desse tratamento, né? O cuidado, ele é das duas partes, então Sim, todas essas questões têm que ser bem conversadas, né? Porque você não vai impor nada à pessoa, né? exato. Você vai dar alternativas para ela. Então, nesse sentido, né? Sim.